Olá, aqui é a Helga e hoje vou falar sobre o Papa Francisco e a convergência de seus documentos pontifícios com os documentos da ONU. Mas antes, eu gostaria de pedir-lhe que inscreva-se no canal, aperte o sininho das notificações e que, se gostar do vídeo, ao final dê um like e compartilhe com seus amigos. Já está claro que o governo mundial é coisa que se vem construindo há muito tempo através de várias instituições e organizações supranacionais de caráter internacional, sendo a ONU sua sede máxima, organizada em agências que funcionam como ministérios. Mas eu tenho visto vários canais falando sobre o governo mundial, sobre a nova ordem mundial, como sendo um ponto no calendário, uma data no futuro. Não, já estamos nele, e a corda já está apertando no pescoço. E é por isso que agora vemos um monte de gente falando disso. As pessoas já estão notando como o governo mundial está ameaçando suas liberdades, de um modo tão escancarado que já o estamos sentindo, mas ainda não apertaram o laço tanto quanto podem. Vão apertar mais. Se você resistir e começar a ficar muito desobediente, você, que já está sendo perseguido com a arma deles, a arma da correção política, você vai ser preso. Preso, sim. Já vemos vários casos ocorrendo aqui e ali. Julian Assange, e eu fiz um vídeo sobre ele, é um caso. Tommy Robinson, o inglês que denuncia a islamização do Reino Unido, é outro. São dois exemplos flagrantes. Mas tem havido muitos outros exemplos menos conhecidos do grande público, como o do espanhol Josep Pamiés, que criou a Dulce Revolución, uma associação para compartilhar conhecimento sobre plantas medicinais que ajudam as pessoas a curar-se de várias doenças. Disso não gosta nadinha o Ministério Mundial da Saúde, que, através do governo da Catalunha, vem fritando esse senhor a multas. E tudo começa assim, com multas. Depois vem a prisão. Multas também recebeu a senhora espanhola que projetou, a cada noite, uma cruz de luz na parede da igreja. Não pode. O cristianismo está perseguido. Perseguido com multas, prisões e, em certos lugares do planeta, a morte. Assim, vemos que o governo mundial, a nova ordem mundial, não é coisa do futuro, como dizem os ingênuos. Está organizado pelas Nações Unidas desde o final da Primeira Guerra Mundial, quando nasceu a Sociedade das Nações, precursora da ONU. Mas, nos últimos anos, está se consolidando e, nos últimos meses, a coisa pegou uma carreira impressionante. Eles aceleraram, com a ajuda inestimável de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que é uma peça fundamental nesse jogo, já que é ele que está na chefia do falso ecumenismo que promove um diálogo impossível entre todas as religiões do mundo. Os donos do mundo sabem que é preciso dominar espiritualmente as populações para que sejam dóceis e aceitem obedecer, não a Deus, mas àquele que eles vão apresentar como substituto de Deus, já que sabem que o ser humano necessita cultivar sua dimensão espiritual. Faz parte da essência do ser humano a busca por uma vida espiritual, e como o Deus dos cristãos, o Deus dos muçulmanos e o Deus dos judeus não podem ser dominados, eles vão vir com um Deus único para cristãos, muçulmanos, judeus e todas as pessoas das demais religiões, hinduísmo, budismo, neo-indigenismo, paganismo, etc., para unir todo o planeta na invocação e adoração de um Deus mundial único. E o Papa está colaborando nesse projeto. Sinto muito dizê-lo, mas é preciso denunciar as traições à Igreja Católica. Nesse momento em que vemos um caos total no mundo, em todas as áreas, moral, religiosa, social, política, econômica, muitos líderes mundiais estão dizendo que é necessário que apareça um líder mundial de caráter espiritual e político. Um anticristo? Maitreya, como já apontou o professor Ricardo de la Cierva. E aqui quero sugerir-lhes a leitura do livro profético de Robert Hugh Benson, escrito em 1907, há já 105 anos. O livro, no original em inglês, chama-se Lord of the World, o que seria O Senhor do Mundo em português. Não deixem de ler esse livro, que, a mim, que o li, parece-me imperdível. Insisto, leiam esse livro. Segundo o documento do Sínodo Panamazônico, que terá lugar em outubro e foi convocado pelo Papa Francisco, o instrumento Laboris, a Amazônia está cheia de vida e sabedoria, a Amazônia é um novo sujeito, é um interlocutor privilegiado, a Amazônia é fonte de vida. Não é Jesus que é fonte de vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? A Amazônia é um lugar messiânico, um lugar de epifanias, um lugar onde a natureza se faz vida de uma maneira muito especial, segundo esse documento, por meio de costumes tribais, animismo, espiritismo, satanismo, xamanismo, e aqui talvez eu esteja exagerando. Perdoem-me. O Sínodo propõe uma conversão ecológica. Com essas palavras, conversão ecológica. Devemos converter-nos e obedecer,
não a Deus, mas a esse ecologismo totalitário que a ONU nos apresenta e o Papa pede que obedeçamos? Diz o Papa em um documento que apresentarei mais adiante. Tudo no mundo está intimamente conexo. A minha opinião humilde, penso que dizer que tudo no mundo está intimamente conexo é muito totalitário. Esperemos que não seja dali, do sínodo pan-amazônico, que surge esse ser especial de caráter espiritual e político, que viria para colocar ordem no mundo. Teríamos que obedecer a ele, porque seria o líder do governo mundial que está já todo constituído nas Nações Unidas. E falando em líder do governo mundial, leiam, insisto, o livro de Robert Hugh Benson, O Senhor do Mundo. Voltando ao tema. O nefasto sínodo da Amazônia vem exatamente para consolidar isso. A única religião mundial que vai aceitar tudo: divórcio, aborto, homossexualismo, ideologia de gênero, poligamia, pedofilia, pederastia, incesto, eutanásia, canibalismo. Sim, eu penso que canibalismo, como venho mostrando em outros vídeos meus sobre canibalismo. Já estamos vendo hoje, inclusive com esse sínodo pan-amazônico e a elevação da figura do índio a um status de proeminência, reivindicado durante muito tempo por muita gente que coloca o eurocentrismo como um pecado, e os índios da América como merecedores de uma consideração que até hoje não tiveram. Pode ser que cheguemos a ver gente dizer que o canibalismo, um hábito tão comum em índios da América antes da chegada dos espanhóis, pois o canibalismo como uma coisa respeitável, já que é um costume desses indígenas. Eu quero lembrar aqui que toda essa legislação que vai sendo metida nas nossas sociedades, sobre temas aos quais acabo de falar: divórcio, aborto, homossexualismo, ideologia de gênero, poligamia, pedofilia, pederastia, incesto, eutanásia, canibalismo, blá blá blá, tudo isso é fruto de um trabalho inestimável da maçonaria, como já mostrei na minha série de vídeos, especialmente aquele intitulado Ex-maçom de alto grau, a maçonaria luciferina. Então, estava correto Bento XVI quando disse que há uma forte corrente laicista que quer eliminar Deus da vida das pessoas e da sociedade, projetando e tratando de criar um paraíso sem Deus? Estaria referindo-se à Amazônia? Porque o Papa atual está nessa tarefa. Ele está cumprindo abertamente a Agenda 2030 das Nações Unidas. E no avião disse que todos no planeta têm que obedecer à ONU. Mas obedecer à ONU é desobedecer a Deus, porque é desobedecer os 10 mandamentos. Já há sacerdotes dizendo que os 10 mandamentos caducaram, que não têm vigência. Eles dizem essas coisas nas homilias das paróquias. Talvez não diretamente, mas dizem. Há xamãs fazendo rituais em sedes de conferências episcopais. Há um vídeo muito bom de um sacerdote colombiano chamado Raul Sánchez, intitulado El Índio Amazônico e Jesucristo, em que ele denuncia esse sincretismo religioso que coloca o indígena como igual a um sacerdote, de modo que agora é até mais importante o índio amazônico do que o próprio Jesus Cristo, considerando que o sacerdote é uma representação sacramental de Jesus, uma personificação de Cristo, segundo a exortação apostólica Pastores Dabo Vobis, número 15 de João Paulo II. Parece que o índio, segundo essa nova igreja sinoidal, tem mais sabedoria do que o próprio Deus, sabe curar mais que Deus, sabe perdoar mais que Deus, etc. Então eles vão substituir os 10 mandamentos por um documento da ONU chamado Carta da Terra, que foi escrita por um comunista, o Gorbachev, agora alto funcionário da ONU, e que disse que a Carta da Terra deve substituir os 10 mandamentos e o Sermão da Montanha. Sim, isso que você escutou. Na Carta da Terra está incluído o Código de Ética Planetária, com o qual se busca substituir os 10 mandamentos. E isso não é novo, isso tem quase 20 anos. E que lugar mais paradisíaco nessa terra do que a Amazônia com seus índios? Primeiro eles fazem a globalização econômica, depois a política e agora a religiosa, delegada pela ONU. Agora vem o Papa dizer-nos que temos que obedecer às Nações Unidas. O que fazemos?
Isso é muito grave. Envolve todo o planeta. Não podemos tapar o sol com a peneira e fazer de conta que não vimos. Isso está aí. Como se não bastasse tudo isso, no último dia 12 de setembro, o Papa publicou uma mensagem para o lançamento do Pacto Educativo, no qual dizia ter o desejo de promover um encontro mundial no dia 14 de maio de 2020, que terá como tema reconstruir o Pacto Educativo Global. O Papa diz no vídeo em que ele apresenta o documento o seguinte: um provérbio africano diz que para educar uma criança é preciso uma vila inteira. Ele fala a palavra em italiano, villaggio, que em inglês é village, e ocorre que chamou muito a atenção da opinião pública a coincidência desse trecho com o livro de Hillary Clinton, publicado em 1996, e cujo título é It Takes a Village and Other Lessons Children Teach Us, e que em espanhol está publicado como Es Labor de Todos, é trabalho de todos. Não sei se há uma edição em língua portuguesa. Bom, como eu dizia, não passou despercebida a coincidência entre o comentário do Papa e o livro de Clinton. E é que, segundo um grupo de líderes católicos, citando evidências de várias fontes, incluindo e-mails do Wikileaks, Hillary Clinton, George Soros e Barack Obama orquestraram um golpe no Vaticano para derrubar o conservador Papa Bento XVI e substituí-lo pelo radicalmente esquerdista Papa Francisco. Mas não podemos falar essas coisas, sob pena de sermos considerados teóricos da conspiração. Mas não é tudo. Em 2015, durante um simpósio pró-aborto, a então candidata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, disse que os códigos culturais profundamente enraizados, as crenças religiosas e as fobias estruturais precisam ser modificados. Os governos devem usar seus recursos coercitivos para redefinir os dogmas religiosos tradicionais. Uau! O que Hillary Clinton expressou é um projeto político totalitário de engenharia social e cultural, nem mais nem menos. Esse projeto já está em andamento. Os programas de engenharia social da ONU, frequentemente endossados por aqueles Estados Unidos antes de Trump, políticas de aborto e homossexualidade adotadas por quase todos os países europeus e o desmantelamento de identidades étnicas no espaço ocidental, Hillary Clinton simplesmente deixou claro que já está aí há muito tempo. Mas lendo o documento do Pacto Educativo do Papa Francisco, alguns pontos chamaram minha atenção. Primeiro, pretende renovar a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva. Educação inclusiva? Isso é um termo muito caro à ONU, como pode-se facilmente ver no documento das Nações Unidas intitulado Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que diz: Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva, olha aí o termo, e equitativa de qualidade e promover as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Eu mostrei isso no meu vídeo sobre a Agenda 2030. 2. A aldeia da educação. Lembra-me demais o termo cunhado pelo canadense Marshall McLuhan, aldeia global. McLuhan, inclusive, citava o Papa de sua época em um dos vídeos em que ele aparece, que está disponível no YouTube. Para atingir esses objetivos globais, diz o documento do Papa Francisco ao qual me refiro, a caminhada comum da aldeia da educação deve dar passos importantes. Primeiro, ter a coragem de colocar no centro a pessoa. Isso me lembra a lição do Padre Guerra, autor do livro La Trama Maçônica, que dizia que, na Idade Média, o homem e seu entorno cultural gravitam em torno de Jesus Cristo, um cristocentrismo, o que se plasmava na arte de então, a arte gótica, que pode ser vista nas belíssimas catedrais europeias. E, depois de Lutero e do Renascimento, a Idade Moderna trouxe aquela ideia de que é o homem que passa a estar no centro, um antropocentrismo, que é aquilo no que estamos agora. A mim, Helga, chama a atenção que o Papa, o Vicário de Cristo na Terra, traga-nos um documento com uma afirmativa dessas, que propõe colocar no centro a pessoa, em lugar de insistir naquilo que os papas ao longo de séculos vinham fazendo, que era colocar Cristo no centro. De fato, o Papa Francisco, nesse documento, diz explicitamente que se propõe a, palavras dele, constituir um novo humanismo e cultivar juntos o sonho de um humanismo solidário. Humanismo, há quem diga que é um humanismo maçônico. 4. Ele faz referência a um encontro que teve na Arábia Saudita com o grande imã de Al-Azhar, em Abu Dhabi, no passado dia 4 de fevereiro, e ao documento que dali saiu. O que ele não diz é que o documento foi escrito por um comitê de muçulmanos. O Papa claramente apoiou o texto completo
com seus princípios e objetivos, que foi amplamente criticado por fiéis católicos por afirmar, aquele documento de Abu Dhabi, que uma diversidade de religiões é desejada por Deus, uma declaração incompatível com a doutrina católica, e que o pluralismo e a diversidade de religiões, cor, sexo, raça, linguagem, são desejados por Deus em sua sabedoria, através da qual ele criou os seres humanos. Os críticos dizem que isso equivale a colocar a fé católica e seu culto ao Deus da revelação no mesmo plano das religiões que não adoram o Deus verdadeiro e que o rejeitam deliberadamente, e que também contradiz o ensino segundo o qual não há salvação fora da Igreja Católica. Mas é isso. Para a nova ordem mundial, todas as concessões se fazem para que todos vivamos uma religião universal única. Eles vão fazer isso à força, queiramos ou não, através de documentos como esse, como se documentos desse tipo conseguissem algo com quem realmente tem fé. 5. Casa comum. O Papa fala em casa comum. É a Terra. Mesma expressão utilizada pela Carta da Terra da ONU, da qual já falei neste vídeo. Na verdade, ela o diz de outra forma. A ONU, em sua Carta da Terra, refere-se à Terra como nosso destino comum. O próprio comunista Leonardo Boff, da Teologia da Libertação, disse que a encíclica de Francisco, Laudato Si, ou, em palavras dele, Leonardo Boff, Cuidado da Casa Comum, e a Carta da Terra da ONU podem ser os únicos dois documentos de relevância global que apresentam tantas afinidades comuns. Pelo menos 9 pontos em comum entre a encíclica de Francisco e a Carta da Terra da ONU encontrou Leonardo Boff e citou-as em seu artigo de 2015, que pode ser encontrado online sob o título La Encíclica sobre el Cuidado de la Casa Común y la Carta de la Tierra Nuestro Hogar. Hogar significa em espanhol lar, e Boff escreve hogar com H maiúsculo, igual que terra com T maiúsculo nos documentos da ONU. Deus também se escreve com D maiúsculo, não é? É bom lembrar que Leonardo Boff foi excomungado em 1985 pelo Papa João Paulo II e que ele diz do Papa Francisco o seguinte: o Papa está inaugurando outro tipo de igreja adequada à globalização. Isso diz Leonardo Boff. Não esqueçamos, Boff colaborou com a escritura da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Temos que rezar, e muito, e temos que denunciar tudo isso. Vou parando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para receber outros vídeos como esse. Muito obrigada e até a próxima.